Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. Para quem não me conhece, eu sou a Jubilha, criadora do Só Vejo Vantagem. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou contar a continuação de como eu arrumei meu primeiro trabalho no Canadá, na minha área, que é a área financeira. E aí, eu falei para vocês no vídeo passado que eu ia dividir esse tema em 2 vídeos, mas eu vou dividir em 3 vídeos, tá? Então assim, ó, por que isso, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, eu recebi muitas mensagens. Ai, gente, antes de tudo, eu preciso falar isso para vocês. Cada mensagem linda de vocês dando os parabéns, que estão orgulhosos. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Voltando aqui, então eu vou dividir em 3 vídeos, por quê, gente? Primeiro, lembra que eu falei para não ficar muito longo? E segundo, que eu quero detalhar um pouquinho mais esses 2 vídeos, tá? Então o vídeo de hoje eu vou te falar como é que você se prepara para começar a aplicar para as vagas de emprego aqui no Canadá. Então, dicas de como criar o resumê, que é o famoso currículo no Canadá, como criar a carta de apresentação, que aqui é a cover letter, e algumas dicas extras, o que eu fiz de errado, né? Enfim, várias coisas maravilhosas. E no terceiro vídeo eu vou falar especificamente das entrevistas de emprego. Então, o que me perguntaram, o que eu posso dizer para vocês também de erros e acertos que eu acho importante. Então, eu decidi separar nesses 3 vídeos, porque daí fica completinho, né? Eu falo minha experiência, falo sobre criar o currículo e aplicar para as vagas de emprego, que é neste vídeo, e o terceiro somente sobre job interview, que são as entrevistas de emprego. Feito, combinado, maravilhoso? E antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal maravilhoso, já se inscreva, meus amores. Dê um like nos vídeos que ajuda a chegar a mais pessoas e ativa o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo, tá? Então bora! Eu fiz assim minha super colinha aqui porque eu dividi, gente, sem brincadeira, acho que uns 9 tópicos para falar para vocês, entendeu? Por isso que ia ficar muito longo e aí eu resolvi fazer essa mudancinha, tá? Então, a primeira coisa que eu acho importante falar para vocês é como é que começa, como é que eu comecei? Ai, meu Deus, gente, eu tava muito perdida, vocês não têm noção. O que eu comecei? Comecei a organizar minha cabeça, falei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar o meu resumê, criar o meu resumê. Então, eu resgatei um currículo lá atrás do Brasil, porque aí já tinha algumas informações com datas, então isso me ajudou. Mas eu passei o meu currículo para o inglês, né? Que aqui eu vou falar sempre resumê, porque é como a gente chama aqui. E fiz detalhadamente. Então, ó, a primeira coisa e primeira diferença. No currículo do Brasil, normalmente a gente coloca, sei lá, nacionalidade, coloca sexo feminino, coloca foto, coloca, sou casada, tenho filhos. Gente, para tudo. Aqui não coloca nada disso, nada disso. Então, a primeira coisa, vai ter o nome completo de vocês, o endereço de vocês, telefone e e-mail, só. Não coloca sexo, não coloca se é casado, não coloca idade, isso por lei aqui não é permitido, porque não pode ter nenhum tipo de discriminação, nem por idade, nem por sexo, nem por nada, eles são super rígidos aqui, tá? Então a primeira coisa, tirei toda aquela palhafernália de informação e coloquei somente isso que eu falei pra vocês, tá? Depois, eu fui desenvolvendo o meu currículo, eu tentei fazer da forma mais clean possível. O meu currículo não é aqueles com cores, é tipo nada assim, não porque eu não gosto, mas porque eu tava sem tempo, tá, gente, de fazer. Então eu vou até mostrando aqui pra vocês, eu só tirei o nome das empresas, óbvio, né, e meus dados pessoais, mas colocando aqui, então, ó, coloquei simples, a função, o tempo que eu trabalhei, o nome da empresa e em bullets a minha experiência, né? O que eu fazia em
em cada emprego. Então foi isso que eu coloquei e fui colocando de todas as vagas, tá? Normalmente falam para não colocar mais do que 10 anos, o que vocês têm de experiência acima de 10 anos, tá? Então, nesse exemplo tinha, mas depois eu vou contar para vocês que eu fiz uma versão resumida e por que eu fiz uma versão resumida, tá? Mas até acho que os 10 anos para cá, mais atual, é ideal para vocês colocarem no resumê. Então, a dica número 1 é comece pelo seu resumê, passando para o inglês. Como brasileiros, né, que não somos nativos em falar inglês ou em escrever inglês, eu normalmente uso o tradutor que chama Yandex. Vou deixar o linkzinho aqui. Eu prefiro porque o Google Translator ele traduz palavra por palavra e às vezes não tem muito sentido. Então eu prefiro esse, lembrando que se vocês tiverem algum amigo, enfim, alguém que manja muito, sempre envia para ele para dar uma revisada, porque às vezes tem contextos diferentes, tá? Então a segunda etapa que eu fiz, gente, foi colocar todas essas informações, atualizar minhas informações no LinkedIn. Então eu já tinha o meu LinkedIn em português, eu atualizei para deixar ok, mas eu fiz a versão em inglês, porque a hora que você coloca a região, coloquei Kitchener, já fui colocando as informações, coloquei lá Open Work, que eu estava aberta para novas experiências de trabalho, então eu criei a versão em inglês do meu currículo, tá? E aí meio que copiei e colei, porque meu resumê em inglês já estava pronto, então fui, copiei e colei lá no LinkedIn para poder atualizar as informações. Então essa foi a minha segunda etapa para arrumar emprego aqui no Canadá. Amores, o terceiro passo que Jujuzinha fez aqui foi se cadastrar nos sites de emprego, tá? Então eu me cadastrei no LinkedIn, eu me cadastrei no Indeed, eu me cadastrei no Talent, eu me cadastrei no Glassdoor. Foram esses sites que eu me cadastrei, tá? Os dois que eu mais gostei. Primeiro o Indeed, para mim foi assim muito legal, vinham vagas muito legais, e depois no LinkedIn, tá? Mas eu sei que tem outros sites de emprego, mas assim, eu acho que dá para vocês começarem com esse, funciona super bem. Então, vamos lá, quando vocês cadastram o currículo de vocês, lá vocês já têm a opção de gerar um alerta das vagas que vocês estão optando, né, que vocês estão querendo aplicar. Então eu acho legal fazer esse alerta. Já coloca, por exemplo, no meu, eu tava colocando assistente financeiro, assistente administrativo, analista financeiro. Então eu tava colocando várias opções assim e já colocava os alertas, né, para vir especificamente pro e-mail o que eu tava procurando, porque senão começa a gerar na sua caixa de e-mail, um monte de função que não tem nada a ver com vocês, tá? Quarta dica coloco foco, por exemplo, quando eu estava aplicando para vaga administrativa, eu dava foco para empresas que eu trabalhei na área administrativa. Quando eu estava aplicando para a área financeira, eu colocava foco nas empresas que eu tive experiência na área financeira. Então, isso dá um trabalho, porque vocês têm que mudar várias vezes o resumê. Então, assim, gente, eu já tinha vários tipos de resumê que eu ia deixando meio que pronto, né, vamos dizer assim, para conseguir ser mais efetivo nas vagas que eu estava aplicando, tá? Então saibam que vocês vão precisar fazer isso. Não é igual no Brasil, que a gente é um currículo que a gente dispara para todas as vagas. Não, aqui tem que ser específico, tá? Então dá trabalho. Esse é o primeiro trabalho, master. O segundo é que algumas empresas colocam o Easy Apply, que você consegue com um clique aplicar para vaga. Mas eu vou falar para vocês, gente, que a maioria, quando você clica lá para aplicar, ele vai para o site da empresa, eles até deixam você fazer o upload do seu resumê, mas as informações às vezes saem toda desconfigurado, às vezes sai faltando alguma coisa, então tem que revisar e tem que ir meio que manual, acrescentando as informações. Então isso também leva tempo, tá? É uma das coisas assim que eu mais me desgastava, porque eu falava, poxa, não é só disparar o currículo para as vagas, não é assim. Você tem que meio que fazer o trabalho de formiguinha. Você se interessou por aquela vaga? Então deixa eu arrumar, adaptar meu resumê para aquela vaga. Aí depois eu vou
entro no site, por exemplo, se for no Indeed ou se for no LinkedIn, eu acho legal também colocar aqueles skills. Quanto mais skills você coloca que dá match com a vaga, né, que fala você tem habilidades que aquela vaga tá pedindo, mais vai aparecendo opções de trabalho para vocês também. Então, quando vocês entram no LinkedIn, tem uma opção lá para vocês irem dando, por exemplo, eu sou resolvedor de problema, eu sou organizado, eu sou não sei o que lá. Então, vai dando os matches lá, que eu fiz isso, também dá um trabalhinho, mas esse já fica meio que salvo lá, tá, gente? Então, eu vou falar para vocês que se vocês fizerem, ele já fica lá registrado, então tudo certo, tá? Bom, olha só, meus amores, quantas coisas eu já falei aqui, acho que eu perdi a conta do que número eu tô, tá? Mas então, adaptem o currículo de vocês para a vaga que vocês estão se candidatando, tá? E aí no item 5 coloquem o alerta lá do trabalho, do que vocês querem, que eu já falei aqui. O sexto, coloquem as habilidades que vocês têm, que também ajuda a dar match. Às vezes ele coloca assim, você tem 3 habilidades de 10 desta vaga. Quando dá, tipo assim, você tem 8 habilidades de 10 dessa vaga, normalmente ele fala, essa vaga tem sua cara. Então façam isso, tá? Porque eu acho que vale super a pena, como dica 6, que eu já vou falar. A sétima dica é não aplicar somente para as vagas que tem Easy Apply, né? Vocês podem, por exemplo, fazer uma rotininha ali. As vagas, seleciona as vagas que vocês querem, vocês conseguem até salvar, tá? Deixa eu só selecionar agora, depois eu vou só mandando, tá? Porque às vezes eu fazia isso também, eu ficava uma por uma, selecionava, aí demorava um século para cadastrar o currículo, e aí eu conseguia aplicar, sei lá, para 2, 3 vagas no dia, né? Porque eu trabalho, eu tenho a consultoria, eu dou aula, então não dava para ficar o dia todo aplicando para vaga, tá? Então eu acabava perdendo muito tempo. Então talvez dê para vocês começarem, aplica para todos que for Easy Apply, já vai mandando mais rápido e depois vocês começam a fazer o que vai demorar, né? Vocês podem fazer ali uma agendinha para poder fazer as aplicações, tá? Gente, aplicações que eu tô dizendo é cadastrar o currículo e se candidatar para a vaga que vocês querem, tá bom? Bom, outra coisa importantíssima aqui no Canadá, que no Brasil não é tão utilizada, ou talvez se é mais para vagas de gerência, mas aqui para praticamente todas as vagas, é a cover letter, que é a carta de apresentação. Então, muita gente quer fazer meio que um copia e cola do currículo para cover letter. Gente, não é isso, tá? A cover letter é mais para você falar para a empresa por que você é ideal para aquela vaga, né? Que qualificações que você tem que você vai dar match com aquela vaga. Então, é mais para você fazer ali se vender, mas não tão técnico igual no currículo, tá? Então, para você falar por que a empresa meio que ela deveria te contratar porque você tem aquelas experiências. Usei um site que chama, que é o ChatGPT. É uma inteligência artificial que eu escrevia lá, por exemplo, cover letter de financial planning, tô chutando aqui. E ele já o negócio escreve uma cover letter perfeita, assim, para mandar, prontinho. E é lógico, aí você pega, salva, e aí você edita alguma coisinha ou outra. Então, eu usei isso, né? Essa vantagem de ter um marido da área de TI. Eu fiz cover letter na área administrativa, fiz para área financeira, fiz um monte de cover letter, tudo nesse ChatGPT ou ChatGPT, que eu vou colocar o link. Todos esses links, meus amores, não se preocupem em ficar correndo, anotar, que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Item 9, networking. Gente, abram a boca e fala que você tá procurando emprego. Pede indicação. Eu fui em aniversário de criança, fui em festinha, fui em... Tudo que vocês imaginam, eu falei para os amigos, gente, tô procurando emprego, se vocês souberem de alguma coisa, entra em grupo, pergunta, tem vários grupos, inclusive, que mandam algumas vagas. Gente, a empresa do meu marido tá contratando, mandava, falava. Então, assim, abram a boca, não tenham vergonha, porque se vocês ficarem com vergonha, não vou falar, não vai conseguir arrumar, porque não é que não vai conseguir arrumar, vai conseguir arrumar, mas talvez seja mais difícil. E as empresas aqui no Brasil também, tá? Dão muito valor para indicação. Então, né, um amigo que já tá lá, que indica, ou que faz uma carta de recomendação à parte, né? No meu caso, eu contei para vocês, né, que a minha amiga fez lá a indicação. Então, assim,
abram a boca e falem para todo mundo. Ah, é que a pessoa não tá interessada. Fala, olha, eu tive pessoas maravilhosas que eu não conheciam e que me deram super força. Me falaram, Ju, não fica só aplicando para vaga mais simples, dá uma mesclada também, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Não se menospreza, porque a gente tem muita insegurança por causa do inglês. Então, assim, a empresa é que vai ter as conclusões dela se você serve para aquela vaga ou não. Não é você. Então, aplica, gente, aplica. Ai, mas eu não tenho, tem 10 skills, eu tenho 6, não tenho todos, aplica. Aplica, gente, dispara, não fica com medo, tá? O máximo que vai acontecer é o não, e o não a gente já tem, né? Então a gente precisa de um sim. A gente precisa de uma job offer, meus amores, uma. Então, não fica, vai, manda, não tem, a empresa que tem que decidir se você tem ou se você não tem, tá bom? Então, bora lá, networking item 9. Bom, e aí a dica 10, as empresas. Gente, eu vou falar pra vocês assim, ó, que comigo, tá? 90%, se não for mais, das empresas já perguntam se você tem o permit para trabalhar, se você pode trabalhar legalmente no Canadá, tá? Então, assim, na hora que você tá cadastrando o teu resumê, já tem essa pergunta. Então, o pessoal que fica, ai, vou me aventurar, vou ver, eu vou. Gente, olha, e outra coisa, depois vai ser tema para o nosso próximo vídeo, mas eu já adianto que nas entrevistas de emprego também, 100% das minhas entrevistas de emprego eles perguntaram: você pode trabalhar no Canadá? E eu falava: posso, tá? Então, é uma coisa muito importante, porque muita gente fica, ai meu Deus, eu vou fazer meio que por baixo dos panos, ou eu ainda não posso trabalhar, minha esposa tá fazendo PEFO e eu não posso, eu tenho que esperar, mas eu vou meio que fazendo na migué. Você pode até fazer as entrevistas e passar, mas na hora que você for entrar, muito difícil as empresas darem continuidade. Aliás, eu digo que é quase impossível, porque aqui, gente, eles pegam muito no pé com isso. Eles são muito chatos com isso. Então não tem muito, o jeitinho brasileiro, sabe assim? Então, assim, fiquem atentos então, tá? Nessa dica 10. E aí, acabamos de dicas. O que eu quero falar pra vocês, assim, pra complementar e a gente encerrar esse vídeo, é que assim, ó, na região onde eu moro, o salário mínimo é 15,50 por hora, é 15 dólares e 50 por hora, que dá mais ou menos 2.480 dólares por mês. Esse é o salário mínimo aqui de Ontário, que é a região que eu moro, tá? Então, se você vai trabalhar 40 horas semanal, que é full time, você não vai ganhar menos que isso, tá bom? Aí, lógico, dependendo da vaga que você entrar, você vai ganhar o mínimo ou vai ganhar mais, mas esse é o salário mínimo daqui, então em torno de 2.480 dólares. E aí, do salário, o que desconta? A taxa federal, a taxa provincial, desconta o CPP, que é como se fosse a aposentadoria, o INSS, tá, do Brasil, e como se fosse, o seguro, tipo o seguro-desemprego do Brasil, tá? Então tem esses descontos, a taxa aqui é pesada do Canadá, então desconta bastante do salário. Óbvio que a gente vê o retorno, né, desse valor das taxas, mas eu vou colocar todos os links na descrição deste vídeo, aí vocês vão simulando, se eu ganhasse tanto, quanto é que ia descontar, quanto é que eu ia receber líquido, quanto é que ia receber biweekly, né, a cada 2 semanas, que normalmente a gente recebe a cada 2 semanas aqui. Essa é uma dica que eu quero passar. E a outra, gente, assim, ó, eu queria comentar alguns erros que eu cometi, tá, na hora de arrumar meu currículo, de aplicar para as vagas. Então, por conta da insegurança do inglês, que vocês sabem que eu vim assim zeradaça de inglês, né? E aí fico muito insegura para fazer as entrevistas, muito insegura e tal. Eu comecei a aplicar para vagas muito básica, né? Então eu colocava lá, por exemplo, eu tenho experiência de mais de 20 anos na área financeira, mas eu tava colocando assistente administrativo, assistente financeiro, com o meu currículo normal. Gente, ninguém me chamava para fazer entrevista, porque assim, não dava match com a vaga
e com o meu currículo. Eu tava, tipo, muito qualificada para vaga. E isso é uma questão, eles não chamam para entrevista, porque eles é a mesma coisa do pensamento no Brasil, né? Pô, essa pessoa vai ficar aqui pouquíssimo e vai sair e custa, né, para a empresa, né, contratar, treinar, não sei o quê, e depois a pessoa vai sair logo. Então eles não me chamavam para entrevista. Eu comecei a ficar super nervosa porque não tinha tempo contando, né? O tic-tac aqui contando. E não me chamavam. Então eu tive duas ações com relação a isso, né? Quando eu percebi que, pô, ninguém me chama, o que tá acontecendo? Eu fiz uma versão mais simples do meu currículo, então peguei, tirei o que estava escrito gerente de banco, tirei, coordenação, tirei, deixei só quando eu fui analista financeira, quando eu fui assistente administrativo, deixei bem básico. E outro, comecei a aplicar para vagas um pouquinho mais qualificadas do que eu estava colocando, tá? Então, quando eu comecei a colocar, por exemplo, para coordenador financeiro, coordenador administrativo, aí começaram a me chamar. Eu tive, tipo assim, 3 empresas na mesma semana mandaram, quer fazer entrevista? E eu fiz em 2, uma não fiz. Eles vão olhar muito isso, se tá adequado o teu currículo com a vaga, tá? Então, o meu tava muito qualificado para as vagas que eu tava aplicando, mas por que eu apliquei para a vaga mais simples? Por quê? Por causa da insegurança com o inglês. Eu falei, como vai ser meu primeiro emprego? Eu quero meio que aprender a falar inglês ali no dia a dia. Falei, vou colocar numa vaga mais simples que eu vou fazer o trabalho com o pé nas costas. Mas não rolou, tá? Inclusive, gente, essa vaga que eu entrei, que é na minha área, eu também entrei como assistente dos planejadores financeiros e ainda assim eu vou contar tudo isso para vocês no outro vídeo. Eles bateram muito na entrevista na questão da overqualify, da qualificação acima do que eu estava aplicando, tá? Então, olhem bem isso, tá bom? Às vezes a gente também dá uma menosprezada no currículo e também, às vezes, não rola. A não ser, tipo, eu tô mudando de área, eu tô recém-formada, eu não tenho habilidade, eu tô começando mesmo, eu não tenho eu não tenho skills naquela área, né? Tô mudando de área, eu tô começando, aí beleza. Põe exatamente o que tá lá, põe vagas mais simples, põe em outras vagas, tipo Enter Level, que é a primeira oferta ali, a primeira opção de trabalho para começar, para sair do 0 a 0 ali no mercado canadense. Então, peguem essas dicas assim, porque eu penei nisso, tá? Não vim assim, gente, por quase 2 semanas não vinha, tá? E aí eu comecei a usar também uma dica de um super amigo meu, ele falou assim, pega, dá um copy e cola na descrição ali das funções da vaga e coloca no final do teu resumê, mas em branco, para ficar da cor da página, né? Por quê, gente? Porque as empresas têm aquele robô de selecionar o currículo. E quando esse robô não seleciona, ele vai selecionar meio que por palavra-chave. Por isso que eu falei para vocês, olhem a descrição da vaga e coloquem palavras-chave no resumê de vocês. Mas eu achei essa dica incrível do meu amigo, porque daí eu pego toda a job description daquela vaga, copio e colo lá no meu currículo, aí coloco branco, né, que é da cor da folha, e aí já meio que passa por esse filtro do robô, porque ele vai dar match com um monte de coisa lá. E geralmente, lógico, gente, eu não tô dizendo que é 100%, que é isso, que funciona 100%, mas eu achei que depois que eu fiz isso, eu fui chamada para mais entrevistas, tá? É uma percepção minha. Se vocês fizerem, depois vocês me contam, tá? Gente, reforçando, não deixem de se candidatar para as vagas que vocês... eu não tenho a qualificação. Manda. Se eles marcarem com você, se vocês forem passando no processo seletivo, é a empresa que vai determinar se vocês têm qualificação ou não. Não somos nós. Eu, gente, tava muito assim por conta da insegurança. Eu estava muito assim. Eu não vou mandar. Porque eu vou ter que atender cliente. Eu não vou mandar, não vou conseguir falar nada. E vejam, né? Eu entrei numa vaga que eu vou ter contato com o cliente e eu fui honesta, falei, né? A questão da comunicação. E bom, é isso, tá bom, meus amores? Então comentem aqui, tirem as dúvidas, eu respondo todo mundo. Coloquem nos comentários dicas de temas que vocês querem que eu venha falar aqui. Isso é muito importante. Que etapa do Plano Canadá você está?
Manda aqui, Ju, fala mais sobre isso. Eu vou gravar o vídeo e vou falar pra vocês, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.